Boa noite, minhas irmãs. Que o Senhor continue nos dando, dias de paz, dias em que Ele revela a vontade dEle para nós. E hoje, dia 15, nós vamos ler o Provérbio 15, que começa dizendo algo muito importante. Versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Olha como é que se consegue a prudência? Aceitando repreensão. Versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. E esse aqui é bem forte. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, Se o mundo dos mortos e o abismo está lá, diante dos olhos do Senhor, quanto mais o nosso coração, Versículo 12. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Isso é muito importante, esse versículo 13. O 14. O coração sábio busca o conhecimento. Então, quem quer ter um coração sábio precisa buscar o conhecimento. Mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Veja que esse 15 está dizendo que para quem está aflito, todos os dias são maus. Ou seja, muitas irmãs no deserto na fase 1 estão aflitas. E aí os dias passam a ser maus. Mas a vida de quem tem o coração alegre, aqui não está dizendo que as situações, as circunstâncias, a vida está boa, por isso está alegre. Está dizendo que a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Então, que o Senhor nos dê graça, minhas irmãs, para em meio às circunstâncias ruins, toda humilhação, qualquer problema, que o Senhor nos dê graça a ter um coração alegre. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietações. Que verdade, hein? 17. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se ira facilmente, olha só, sobre a ira novamente, quem se ira facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Esse é o verdadeiro pacificador, Ele é aquele que pacifica, As pessoas que estão iradas, ele ajuda a acalmar os conflitos. 19. O caminho do preguiçoso é como um cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Veredas são caminhos. O caminho dos justos é um caminho plano. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. A gente já leu sobre isso, de que na multidão de conselhos há sabedoria. 23. Que alegria é ter a resposta adequada! Como é boa a palavra dita na hora certa! Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus,
mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. De novo, falando sobre o temor do Senhor para conseguir sabedoria, né? O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. Então, o temor do Senhor, ele dá sabedoria e a humildade traz honra. Existem alguns versículos aqui, minhas irmãs, como o primeiro, né, logo de cara, que fala sobre a questão da forma de falar. E quantas irmãs, né, quantas mulheres têm tomado os papéis, né, o papel dos homens dentro de casa? Ela é que fala grosso, ela é que grita, ela impõe, ela que diz como vão ser as coisas, sabe, minhas irmãs? E isso está totalmente errado, né, aos olhos do Senhor. É o homem que é o sacerdote da casa. E muitas vezes depois, né, que já estão no deserto, o marido vem falar algo, ou então está numa situação em que estão, né, no litígio já brigando, e aqui fala que a resposta dura suscita ira. Então, às vezes a gente fala palavras duras mesmo na intenção de que o marido sinta e sofra com aquilo que a gente está falando, porque o que a gente quer é na tora, né? Inicialmente, na raça, fazer com que o marido mude ali naquele segundo, fique em casa e que a vida seja um mar de rosas. Mas aqui está dizendo que é a resposta branda que desvia o furor. Quantas e quantas mulheres não relatam de que os maridos, quando elas cobram ou falam qualquer coisa sobre a saída deles de casa, a primeira coisa que eles fazem é ficarem irados e falarem de forma grossa e começar a ficar frio. Porque não é para você falar para ele, é para você falar para o Senhor. Né? Quem vai te ouvir e quem vai mudar a tua história é o Senhor. Então, as coisas que estão acontecendo, se você achar que vai jogar na cara dele para a ficha cair, pode ter certeza que não vai dar certo. Não é assim que funciona, né, minhas irmãs? Então, que na nossa boca tenha resposta branda para todas as coisas, porque essa resposta mais tranquila, mais mansa, vai acalmar o furor. E é muito importante a gente lembrar também, como está escrito aqui no versículo 13, que o coração alegre, ele embeleza o rosto, né? Quantas pessoas a gente vê alegria nos olhos, né? Alegria no rosto. A gente não sabe exatamente o que é, mas aquela pessoa fica mais bonita, né? Com aquele sorriso, com aquele jeito, quando ela está alegre. Da mesma forma, diz também que o brilho nos olhos alegra o coração. Mais uma boa notícia fortalece até os ossos. Isso aqui é importante também. Muitas pessoas da área de saúde relatam sobre isso em hospitais, né? O espírito está abatido, parece que a pessoa está mais doente ainda, parece que as doenças ficam mais fáceis de chegar naquela pessoa. Mas quando ela consegue ficar feliz, quando o coração dela está feliz, a gente consegue ver através dos olhos, né? E isso ajuda, segundo a medicina, né? Essa questão de afeto emocional, ajuda muito no desenvolvimento, né? No processo de tratamento dos pacientes. E a gente sabe que laços afetivos são muito importantes, somos pessoas, né? Lidamos com pessoas todos os dias. E que o Senhor nos ensine a saber como responder às pessoas, como conversar, como reagir. Que o Senhor nos dê graça para não fazermos do nosso jeito. Eu lembro que tinha um ditado bem antigo que as pessoas falavam na época que eu era bem pequena na escola. E dizia assim: eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas dou uma boiada para não sair. Gente, aquilo catequizou minha mente de uma forma que tudo que aconteceu ao meu redor era assim, ó, tá bom, a pessoa quer brigar, eu vou brigar até o fim. Por causa de uma frase, imagine, por causa de um ditado popular. Então, que o Senhor que molde nossa mente e coração. Se eu tivesse escutado, talvez, de outra forma, como
como a Bíblia ensina, né? Quando alguém te perseguir, ore por ele. Talvez aquela mensagem tivesse chegado tão forte em mim que eu fosse uma pessoa que passou a infância orando por pessoas que perseguiam e não entrando em confusões somente porque, já que eu entrei, agora dou uma apoiada para não sair. Enfim, minhas irmãs, que a gente venha a ter a nossa mente e o nosso coração catequizados pelo Senhor. E não pelos ditos populares, não pela opinião do mundo e das pessoas, né? Sabemos que estamos vivendo dias maus, a gente sabe que a intenção do inimigo é fazer com que menos pessoas cheguem ao conhecimento de quem Deus é, de verdade, né? Sempre com mensagens que têm heresias e que têm coisas misturadas e não o evangelho puro, né? E simples como ele é. Simples, porém, precisa de um esforço muito grande para ser seguido todos os dias, né, minhas irmãs? E que o Senhor, Ele guarde o nosso coração e nossa mente das coisas que a gente vê, das coisas que passam nesse mundo, para que elas não abalem a nossa fé. Que o Senhor aumente, né, a nossa fé. E aqui é muito importante lembrar, no versículo 23, que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Que o Senhor nos ensine a ter a palavra para dizer para as pessoas na hora certa, né? Que a gente tenha realmente boas palavras, palavras bondosas para entrar, para falar com aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis e sair e deixar lá uma sementinha do Evangelho dentro daquelas pessoas que vai ser regada pelo Espírito de Deus e vai florescer. Esse é o nosso papel. A Bíblia diz que se Deus quisesse, Ele poderia mandar até os anjos fazerem isso, mas Ele colocou em nós essa missão de um amar os outros, de ajudar um ao outro. Mas porque existe tanta gente passando fome, porque pessoas como nós não estão ajudando pessoas, né? O Senhor nos deixou aqui para ajudar uns aos outros. Imagine se tudo que acontecesse agora, Deus mandasse lá de cima do nada, bem rapidinho, e resolvesse, como seríamos ainda mais egoístas. Porque já somos muito egoístas, temos que buscar no Senhor todos os dias, né? É uma prática diária, buscar no Senhor ser manso, humilde. Imagine se a gente tivesse tudo nas nossas mãos, né? A gente sabe que não é assim, Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega, faz um pedido e acontece, não é assim. O Senhor, Ele tem propósito para cada um de nós, muitas vezes dentro do sofrimento, né? Dentro dos traumas, dentro dos problemas que aconteceram, que as pessoas passaram. Tem ali o propósito do Senhor que a gente não entende, mas que lá na frente as coisas se encaixam, né? E fazem sentido. Então, que o Senhor abra os teus olhos, minhas irmãs, para além do que você vê, para além das coisas desse mundo, para além da religião. A religião não tem a ver com Jesus. Jesus é uma pessoa e Ele é Filho de Deus e Ele hoje está de volta lá nos céus, sentado à direita de Deus, intercede por nós. Ele é Deus, homem. E relembrando 3 coisas aqui que são muito importantes no livro de Provérbios, até aqui onde nós já lemos, que fala sobre o temor do Senhor. Então que a gente busque em nossas orações colocar essa frase, né? Senhor, me ensina a temer o teu nome, o teu poder, a tua grandiosidade, me ensina a temer o Senhor, né? A prudência, que é antes de fazer qualquer coisa, você calcular o impacto daquela tua decisão. A sabedoria, que é o nosso Senhor Jesus, e Ele dá a todos que pedem a Ele, né? Com fé. E mais uma vez fala sobre disciplina e correção, né? Aqui no 10 diz que disciplina rigorosa há para quem abandona o caminho. E o caminho é Jesus, é o Evangelho, né? Essa porta é estreita. Quem abandona esse caminho tem disciplina rigorosa. E quem odeia a repreensão morrerá. Olha só, a sentença de quem rejeita a repreensão. Então, minhas irmãs, que o Senhor nos dê graça a sermos mulheres sábias, prudentes, que buscam temer ao Senhor, que buscam, né, não somente os momentos bons, nem o Deus que dá as boas coisas, mas também o nosso Deus, que é Pai, que assim como nós, se nós sendo maus, né, sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos, sabemos que precisamos chamar atenção, disciplinar, exortar. Imagina nosso Pai que está nos céus. Então, quando Ele faz isso, é por amor, né? Ninguém aqui disciplina o filho, nem coloca de castigo com raiva, com ódio. É porque ama, porque precisa corrigir aquele desvio no caráter da criança, porque precisa fazer com que ela aprenda a viver em sociedade, a respeitar as regras.
Então, o Senhor é parecido, né? O pensamento, o Senhor está ali, muitas vezes permitindo a disciplina justamente para isso, para que a gente não se afaste dele, para mostrar o caminho, para não deixar que as coisas sejam feitas do nosso jeito e lá da frente dê tudo errado. Então, a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor é para os filhos. Oh, Pai, como filhos, nós queremos entrar agora em oração, Pai, te pedindo como filhas de Deus, como pessoas que buscam servir, Senhor, a você em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Pai, nesse mundo que tem tantos dias maus, que tem tantas coisas ruins acontecendo, seja no noticiário, ao nosso redor, no nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, nos dá as estratégias certas, Senhor, coloca diante de nós o Teu caminho, Senhor, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda dos Teus propósitos para nós. Nos ensina, Senhor, a ser luz nesse mundo, nos ensina a fazer, Senhor, a Tua vontade de bom grado, com o coração cheio de gratidão e de amor, Senhor, e que cada dia mais, Senhor, a gente possa estar mais perto de Ti, nos conformando à imagem de Cristo, entendendo, Senhor, sobre o Teu reino cada dia mais e não apenas indo para um local, se reunir para falar de Deus e que aquilo não muda a vida a partir do dia seguinte. Que em nome de Jesus as nossas vidas sejam impactadas e transformadas pela Tua palavra, pelo Teu mover em nós, pela Tua verdade, Senhor, pelos Teus planos e propósitos para nós, que possamos viver para Ti, Senhor, e não para tantas coisas que desejamos, Senhor, nesse mundo, que são lícitas. Mas em nome de Jesus, Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra do pecado que tão tenazmente nos assedia. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de nos santificarmos para Ti. Que as coisas, Senhor, desse mundo não tenham, Senhor, brilho aos nossos olhos, não tenha valor dentro do nosso coração, que sejam apenas coisas, mas que o Teu reino seja o que a gente anseia todos os dias ao dormir e acordar. Pai, nos capacita a ser mãe, segundo o Teu coração, nos capacita a viver a Tua vontade, Senhor, quanto à criação dos nossos filhos. Se para nós que somos adultas o deserto muitas vezes é tão doído, Pai, como podemos então ajudar as nossas crianças a passarem por esse processo sem colocar o peso, o fardo do casal, Senhor, em cima deles, porque eles são filhos. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, nos dá sabedoria do alto, Pai, para viver a Tua vontade, para criar os nossos filhos, para conseguir, Senhor, lançá-los como flechas, como diz a Tua palavra. Que a gente possa, Senhor, ser capacitada pelo alto, Pai, todos os dias, em nossas debilidades, em nossos momentos de fraqueza, de achar que não vai conseguir, mas que o Senhor nos dê ânimo, Pai, continue nos ajudando, Senhor, a trilhar esse caminho de sermos mães que oram pelos filhos e que ensinam e que repreendem os filhos naquilo que não condiz com a Tua palavra. Que eles sejam, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para que essa nova geração, Senhor, possa ser a geração que Te serve em espírito e em verdade, para que os nossos filhos, Senhor, sejam líderes, Senhor, e ajudem a governar outras pessoas, Senhor, que precisam também continuar nesse caminho e com o passar do tempo têm se desviado de tantos lugares, mas que os nossos filhos tenham um evangelho genuíno para serem sim, Senhor, sacerdotes nesse mundo, Pai, como diz a Tua palavra, somos reino e sacerdotes. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos a capacitar, Senhor, os nossos filhos naquilo que diz respeito à nossa maternidade, aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, Senhor, segundo a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade. Pai, nos ajuda, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade e fraqueza quanto ao casamento, quanto às situações desse mundo, aos conselhos desse mundo. Fortalece a nossa fé, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Pai. Para que todas as vezes, Senhor, a gente não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente para frente, para o nosso alvo, que é ser semelhante a Jesus e a nos santificar, Senhor, e a buscar viver a vontade de Deus para nós. Pai, nós pedimos na certeza de que o Senhor é nosso Pai, nosso Deus, o Senhor nos ouve e o Senhor vai nos ajudar, porque Teu é o plano, Senhor, Teu é o propósito. A Tua palavra diz que o Senhor capacita todos aqueles que o Senhor escolheu. E nós cremos que fomos escolhidas por Ti antes da fundação do mundo, Pai, porque todas as coisas estão debaixo da Tua potente e poderosa mão e o Senhor controla todas elas. Nada, absolutamente nada foge do Teu controle, Pai. Então que naquilo que é nosso livre-arbítrio, Teu Espírito Santo possa nos guiar
a fazermos sempre o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém.